E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Temer e você está no canal O Colecionador de Milagres. Bom pessoal, agora a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Freire. Freire, obrigado. Prazer, amigão. O Freire se tornou um grande amigo, ficou aí à frente do tratamento do Riad, acompanhando os pós-operatórios, que foram acho que todos muito difíceis, né? A gente não teve vida muito fácil aqui durante os 10 meses que ele ficou internado. 7 da primeira internação, depois 3 quando ele retirou o coração transplantado. E eu queria falar com você um pouquinho fora do aspecto científico. Esse caso todo do Riad transformou muito a minha vida espiritual, vamos dizer assim. Acredito. Né? Acredito. Foi uma mudança muito brusca. E sempre eu conversava com o Freire e eu falava, cara, a esposa dele estava grávida e me chamou muita atenção porque a gente estava vivendo um momento ruim. E ele estava tendo o filho dele lá na maternidade ligando para mim para saber como é que estava o Riad na UTI. Isso é uma coisa que mexe muito comigo de contar porque não tem dinheiro que pague, né? Quando a gente tem um filho numa situação de risco, e o Riad eu acho que em muitos momentos ele passou a linha do risco, né? Eu costumo dizer isso, que eu vi ele morto várias vezes. A gente sempre pediu muito para ele ficar, a gente sempre pediu muito para que ele pudesse ficar com a gente e ele sempre lutou muito, mas esse comprometimento foi uma coisa que chamou muita atenção e transformou um momento muito ruim que a gente viveu numa amizade, né? Claro. Graças a Deus a gente teve esse lado bom. Eu estava falando aqui na entrevista com o Bruno, que é o pai de uma criança que também está em tratamento aqui, e que justamente isso, que no meio de tanta dor a gente acaba fazendo laços de amizade que são para a vida inteira. Então, eu queria entender um pouco como que é isso, porque eu sei que o tratamento dessas crianças acaba sugando muito de vocês, a disponibilidade física de atender as emergências. O Riad foi operado várias vezes no sábado, domingo, não tinha dia, não tinha hora, era de madrugada, era no momento que precisava. No aniversário, né? No seu aniversário. Então, como que é isso, Freire? Como que você consegue conciliar isso, sua vida particular e essa missão que você tem? Eu me lembro muito bem que você chegou no começo, você não era muito crente realmente em religião e isso transformou essa história do Riad, transformou vocês. Medicina é meio que uma religião, entendeu? Então, sei lá, explicação não tem, mas a gente estuda a vida inteira pensando em ajudar os outros e, sei lá, religião não tem muita explicação, então também não tem muita explicação desse comprometimento. É lógico que você vai encontrar diferença de esforço de um colega ou de outro, mas na verdade o Riad, especificamente no caso dele, ele sempre foi um bebê que, apesar de todas as dificuldades, ele sempre se demonstrou um garoto com um olhar de querer viver, né? Então isso se transmite para a gente, né? É lógico, você está responsável por um determinado setor, então você quer que as coisas deem certo, né? Mas sobretudo por conta, essas crianças são muito fortes, então eu acho que é importante esse canal realmente, porque não se deve desistir dos bebês, são pequenos de tamanho às vezes, mas são grandes de força, de coragem, porque e o Riad é talvez o maior exemplo que a gente tenha visto disso, sem dúvida nenhuma. Para você entender o nível de complexidade dessas cardiopatias, a equipe do Dr. José Pedro, a equipe toda, Dr. Freire, Dr. José Francisco, Dr. Cícero, Dr. Rodrigo Moreira, enfim, eu não vou lembrar de todo mundo aqui. Tem um corpo clínico também, doutora Rosângela, que muito nos apoia, acompanha o Riad clinicamente. O Dr. Vila, que acompanhou o Riad na época que ele estava com o transplante. A gente fala nomes aqui, a gente até peca por esquecer um ou outro. Mas eles operam casos gravíssimos, cardiopatias como a do Murilo, filho do Bruno, que é a hipoplasia do ventrículo esquerdo, né? Que são cardiopatias muito complexas.
E a do Riad não foi diferente. Se você pudesse resumir essa história toda, Freire, eu sei que isso é difícil, mas do que tudo isso impactou na sua trajetória profissional, de tudo que você já viu, da sua experiência como médico, como que você poderia resumir essa história do Riad? Como eu te falei, sobre todos os aspectos, ele sempre foi um bebê que brigou por viver. E, rapaz, não sei te dizer quantas dificuldades que foram. Você escreveu um livro, né, que vê o lado de vocês, das suas angústias, e a gente, sem dúvida nenhuma, poderia escrever um livro maior ainda, sei lá, dos bastidores ou do lado médico. Então, mas eu estava tão envolvido naquilo ali, porque, incrível que pareça, mesmo nesse momento de nascimento de filho, mas você não consegue se desligar, né? Porque foi tudo muito intenso, né? Sobre todos os aspectos, e envolveu muita gente, tanto do ponto de vista médico, como da enfermagem, sei lá, da limpeza, todo mundo, né? Então, resumir isso não é fácil, mas uma história como a dele, não sei se vai acontecer outra. Então, essa história da religião, de se acreditar em coisas, um ser superior, sei lá, tem que ter algum sentido, né? E ele sempre mostrou essa força dele de uma forma muito especial. Então, eu acho que é lógico, procurar locais de referência que tenham estrutura para cuidar das crianças com cardiopatias congênitas. Acho que uma quantidade enorme de crianças que acabam morrendo porque não tem condição de chegar a um centro de referência, não tem, sabe, não há incentivo para a instituição, não há incentivo, e as crianças estão se perdendo, entendeu? Crianças como o Riad poderiam estar vivas, e muitas vezes achou que ele não ia suportar, e que ele está aí, a prova viva de tudo isso. Mas tem muitas que não conseguem ter essa oportunidade. Então, eu acho que tem que ter incentivo, tem que... essa iniciativa que você tem é fundamental para isso. As redes sociais hoje em dia, a internet, isso vai se multiplicando, né? Isso sem dúvida, eu tenho maior esperança que isso possa alcançar A gente vai trazer aqui um advogado, que é o advogado que me representou contra o plano de saúde, para a gente falar justamente sobre essas dificuldades, né? Principalmente com o plano de saúde, que a gente paga a vida inteira e quando a gente precisa é negar. Para quem tem plano de saúde já é difícil. Você imagina para quem depende da saúde pública, né? Porque estrutura hospitalar, você chegar aqui num centro como esse é difícil, né? Aí você precisa de um material, não tem, é impressionante, é muito difícil. Eu queria aproveitar a oportunidade para te agradecer por tudo. É um prazer. Eu entrei aqui no hospital sem saber quem era o Freire médico, a gente não sabia, né? A gente sabia que estava trazendo ele para ser tratado por uma equipe muito bem conceituada, que era a equipe do Dr. Zé Pedro. E eu tive a oportunidade de conhecer você como médico, mas principalmente como ser humano. E isso para a gente foi o mais saudável dessa história toda, né? Obrigado. Agradeço. A gente vai falar outras vezes. Seu filho é um guerreiro, é um exemplo para todo mundo. Esse seu livro mostra muito bem isso. E como eu te falei, a gente poderia escrever um outro livro para ti, porque isso ia mostrar muito mais. Vamos deixar o desafio, quem sabe ele escreve. É isso. Obrigado. Um abraço. Valeu. Bom. Então, pessoal, se você gostou da nossa ideia, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar. Se inscreva no nosso canal. Um abraço.